E aí, tudo certo? Em 2012, um time simplesmente desafiou toda a lógica do futebol moderno. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na temporada perfeita do Corinthians. Uma jornada que não foi sobre craques milionários, mas sobre espírito. Sobre um time que conquistou a América e depois o mundo. Só que olha, essa história é muito mais do que só levantar taça. A gente vai tentar entender como um time, sem aquele brilho todo das grandes estrelas da Europa, conseguiu não só vencer, mas dominar os adversários com uma força que parecia, sabe, vir de outro lugar. Então fica a grande pergunta, né? Como? Como é que um time de guerreiros fez isso? A gente vai fundo para descobrir os segredos por trás dessa campanha que, sinceramente, foi histórica e que quebrou todas as expectativas. E para a gente entender a glória de 2012, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 2011. Porque a história dessa conquista não começa com festa, não. Começa com uma derrota, uma daquelas que doem na alma, sabe? Mas que mudou absolutamente tudo. Pois é, a eliminação na pré-Libertadores de 2011 foi um trauma, um golpe duríssimo. Só que aquela humilhação acabou virando combustível. Foi ali que a mentalidade de raça, de determinação, foi forjada. Aquilo foi a base para a redenção que viria no ano seguinte. Aí corta para 2012. Surge um time diferente. Com o Tite no comando, a pegada era outra. A força não estava no talento de um ou dois caras, mas na identidade do grupo. Era um time muito coeso, muito disciplinado. E essa aqui era a espinha dorsal daquele time. Olha só esses nomes que viraram ídolos. Cássio, um gigante no gol. Paulinho, o pulmão e o motor do meio-campo. A experiência e a malandragem do Danilo e do Emerson Sheik. Eles eram a cara daquele sistema do Tite. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Não tinha vaidade, sabe? O objetivo era um só. Cada jogador corria pelo outro. Era tipo um exército mesmo, super organizado e pronto para qualquer batalha. Beleza, agora vamos entrar na campanha da Libertadores. A fase de mata-mata foi simplesmente uma prova de fogo atrás da outra. Cada adversário testou o limite da força e da resiliência daquele time. E olha, o caminho não foi nada fácil. Teve o Emelec, o fortíssimo Vasco da Gama, o Santos do Neymar, que era simplesmente o atual campeão da América, e para fechar, a final contra o temido Boca Juniors, um verdadeiro corredor da morte. Mas tem um lance, um momento que, cara, define tudo. Quartas de final, contra o Vasco. Aquela defesa absurda do Cássio no mano a mano com o Diego Souza. Muita gente diz que o título foi ganho ali, naquele segundo. Foi inacreditável. E aí, a final, contra o Boca Juniors. No jogo de ida, lá na temida La Bombonera, um garoto chamado Romarinho sai do banco e na primeira bola faz um gol histórico de cavadinha. Na volta, no Pacaembu lotado, Emerson Sheik faz os 2 gols que deram o título inédito. O que o Sheik jogou naquele dia foi coisa de cinema. E os números dessa campanha são um absurdo. Se liga só, para ser campeão o time jogou 14 partidas. E derrotas? Nenhuma. 0. O Corinthians foi campeão invicto, uma coisa raríssima e que já mostra o tamanho do que eles fizeram. Agora segura essa. Gols sofridos, só 4, em 14 jogos. Era uma muralha, uma fortaleza que simplesmente não dava para derrubar. Frustrou os melhores ataques do continente. Ok, a América era corintiana, mas faltava o mundo. E lá foram eles para o Japão, para o desafio final, pegar o campeão da Europa, o todo-poderoso Chelsea, na final do Mundial de Clubes. E a diferença no papel era gritante, né? De um lado, a força coletiva, a raça do Corinthians. Do outro, o glamour, o poder financeiro do Chelsea, cheio de craques mundiais. Era Davi contra Golias, literalmente. E num jogo sofrido, brigado, a raça venceu o talento. O Cássio, de novo, virou um monstro no gol, pegando tudo. E coube ao peruano Paolo Guerreiro, de cabeça, fazer o gol que parou o mundo e deu ao Corinthians o 2º título mundial. Tá, mas por que essa conquista é tão especial, tão lembrada até hoje? A resposta vai muito além do placar. O legado de 2012 está na forma como eles venceram. A fórmula para essa temporada perfeita foi essa aqui, olha só. Uma união que não se quebrava, disciplina tática absurda, aquela entrega que ficou conhecida como raça e o mais importante, a certeza de que o time era maior do que qualquer jogador. No fim das contas, 2012 deixou uma lição muito clara para o futebol. Foi a prova de que a organização, o coração, o espírito de equipe
tudo isso pode sim superar orçamentos bilionários e elencos cheios de estrelas. E a gente termina com essa reflexão. A jornada do Corinthians em 2012 deixa essa pergunta no ar. Num esporte que está cada vez mais dominado pela grana, a história daqueles guerreiros é um lembrete eterno do poder que a alma de um time pode ter.